Então vamos chamar agora ele. Cara, ele tem um negócio muito louco. Que ele. Quem gosta de doce aqui? Doce. Boa, o resto mentiu, né? Porque todo mundo gosta de doce. Pelo amor de Deus, né? E ele. Quem toma café com açúcar? Pô, só tem mentiroso aqui hoje, né? Quase todo mundo. Quem toma sem açúcar? Sem açúcar. Ó, a galera já adaptou mesmo. Até aí, beleza, né? Até aí, tranquilo tomar um café sem açúcar. Agora, segura essa, campeão. Ele tem filhos e no aniversário dos filhos dele não tem doce. Isso aí já é barra pesadíssima, né? Você imagina você chegar no aniversário lá, o aniversário do filho, criança, tal, que bacana, que legal, que sucesso. É alface? Que... Mas não tem um brigadeirinho? Não tem, não? Tá bom, então vê uma alface, uma beterraba aqui para mim. Que loucura, né? Que loucura. Ele tá aí, cadê o filho? Filho. Aí você... Aí a gente vai entender por que ele tá tadinho, né? Levanta aqui, só pra gente ver. Gente, traz um doce pra cá. Olha aqui. Amigo, você tá muito magro. Tá bem, né? É osso mesmo, né? Como é que é o seu nome? Esse é a mãe, certeza. Não? Lucas. Belo topete, Lucas. Belo topete. Você se alimenta do quê? Só pra gente entender. Do que essa aqui faz. Boa. Vou te falar uma palavra agora, talvez dê um conflito nesse topete aqui. Eu preciso que você pegue na mão dela. Pega na mão dela. Nutella. Como é que você está se sentindo? Hein? É difícil para você? Não lembro nem o gosto. Valeu, Lucas. Salve de palmas pro Lucas. Traz uma Nutella para a criança, pelo amor de Deus. Então, o pai da criança agora, seus aplausos, gritos histéricos e roupas rasgadas para o doutor Giancarlo. Vem pra cá. Sabia o que eu fazia aqui, então? Interessante. Muito obrigado a todos aí. Né? Fica à vontade, tá? Eu vou dar uma Nutella pra sua criança, tá? Você vai brigar comigo? Vai, certamente. Ela não gosta, não. Não gosta? Não gosta, não. Eu duvido. Olha no meu olho e fala que não gosta de Nutella. Fala, olha agora. cara. Eu gosto de Nutella. Tem conflito de gerações aqui. Se vira. Então, pessoal, olha só. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre medicina do futuro. E para falar sobre medicina do futuro, eu preciso, basicamente, falar sobre expectativa de vida, né? E como a medicina do futuro pode impactar numa saúde inabalável. Mas antes eu queria saber quem aqui pretende ter uma saúde inabalável. Vocês querem ter uma saúde inabalável? Sim. Eu não ouvi. Sim. Então vamos lá. Isso aqui é o Dr. Bob, um naturopata americano, que provou para o mundo que aos 80 anos, né, é possível sim chegar a uma saúde inabalável. Porém, muitos de vocês podem estar pensando agora, doutor, mas como é que eu vou chegar a uma saúde inabalável? Esse cara, aos 17 anos, ele já era inabalável, né? Ele saía em capa de revista, se tornou muito conhecido nos Estados Unidos. Aos 67 anos, ele começou a ter sarcopenia e ele decidiu fazer modulação hormonal, que eu vou falar para vocês aqui, de alguns pilares para uma saúde inabalável. Mas, aos 80 anos, ele conseguiu, certo? Então, vamos lá. E esse daí, Dr. Jeff Life? Ele começou aos 57. Então, não tem hora para começar. O importante é começar. Verdade? Então, vamos lá. Nós, na Roma Antiga, a expectativa de vida era 17 anos. Foi subindo a quantidade. Hoje, no Brasil, nós estamos aí, basicamente, em 75 anos. Em país desenvolvido, 85 anos, mas a pergunta é, com que qualidade? Com que qualidade, se nós estamos vivendo realmente, como o Conrado disse, na mediocridade? Nós estamos na média, certo? Do ponto de vista de alimentação, no ponto de vista de treino, no ponto de vista de modulação hormonal. Estamos já falando em epigenética, estamos falando já em interface cérebro digital, estamos falando em mortalidade. Um cientista brasileiro, ele fez, se conectado a um aparelho, ele fez a pata, através do pensamento,
né? Interface cérebro digital. Ele fez um rato nos Estados Unidos se mover através do pensamento. Será que nós já estamos falando de Matrix? Será que a profissão do futuro vai ser assim? Quanto que custa ser médico? Um software para você, ou seja, para você ser médico ou advogado. Quanto que vai custar o software do Conrado no futuro? Bom, interface cérebro digital. Aqui é um estudo de Stanford, né, onde eles avaliaram a qualidade, o peso que vamos dizer assim, o peso, ou seja, os fatores que interferem na longevidade saudável. E pasmem, a genética interfere apenas 17%. Mas vem cá, não era 70%? Então quer dizer que eu preciso ser refém da genética? Agora não, porque nós já estamos falando de epigenética. A epigenética são os fatores que você decide, né? Sucesso é uma decisão, longevidade também é uma decisão, ok? Então assim, então quer dizer que o estilo de vida decide muito. Só para você ter uma ideia, a gente está falando que os brasileiros, eles, em média, vivem 75 anos, certo? 83% são sedentários, 64,2% dos brasileiros estão acima do peso e 23% são obesos. 25,7% são hipertensos e 8,9% são diabéticos. Tudo, a maioria, com doenças próprias e inevitáveis da velhice. Isso não é verdade. De acordo com esse estudo, as doenças, elas não são próprias e inevitáveis da velhice. As doenças que antes falávamos que eram inevitáveis, hoje a gente sabe que não. O envelhecimento é uma condição médica tratável, ajustável. Se você decide não ficar na mediocridade, no ponto de vista de alimentação, você pode envelhecer sem ficar velho. Mas como assim, doutor? Envelhecer sem ficar velho. Ficar velho é você simplesmente, aos 57 anos, morder uma maçã e o dente ficar na maçã. Tropeçar aos 65 e, meu Deus, eu acho que eu quebrei a minha perna. Então isso é ficar velho, né? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre longevidade. Acho que o slide saiu aqui, né? Bom, o que acontece? Vou voltar aqui. Isso daqui é um slide que eu preparei para explicar para vocês sobre a questão de anabolismo, catabolismo, e vocês vão perceber que até os 19 anos, imagina que cada um, do ponto de vista de envelhecimento aqui, vamos comparar a nossa conta bancária ao nosso envelhecimento. Quer dizer que até os 19 anos, você só deposita na conta bancária, né? Aos 19 anos, a gente começa a ter os primeiros defeitos na telomerase, né? Que fica ali, basicamente, no final do cromossomo, dos cromossomos, certo? Então, é como se você só depositasse. Dos 20 aos 30, você deposita e saca a mesma quantidade. Agora, depois dos 30, você só saca, é o anabolismo perdendo para o catabolismo. Ali você começa a ter as suas primeiras limitações mais fortes. Ali você começa a perceber que realmente alguma coisa aconteceu. O certificado de garantia se exaure aos 30 anos. Dali para frente é ladeira abaixo? Não necessariamente. O que eu vou explicar para vocês aqui vai ser que, primeiro, que existe um freio. Você pode envelhecer a 200 km por hora, ou você pode envelhecer a 10 km por hora. Então, o envelhecimento também, a velocidade que você envelhece, já é possível você desacelerar esse envelhecimento. Tá. O slide? Tá. Então, vou falar um pouquinho aqui o que ocorre depois dos 30 anos, tá? Então, o homem ele começa a ter um acúmulo de gordura, porque a testosterona começa a diminuir, o estrógeno começa a aumentar, o GH começa a ter as primeiras quedas, a melatonina começa a diminuir. Então, ele começa a ficar mais irritado, depressivo, fadiga, cansaço,
falta da libido é lá no final. Então, se o homem estiver esperando a falta de libido e problemas de ereção, ele vai perder uma janela terapêutica de 15 anos. Uma oportunidade de tratamento. Agora, veja bem, uma coisa interessante, são os erros diagnósticos. Se você tiver com sono, ou seja, se você tiver com insônia depois dos 30 anos e for em alguém e te receitar Rivotril, pode ser que não seja a sua deficiência. Você nunca produziu Rivotril. Você talvez esteja precisando de melatonina. Então, a ideia aqui não é confrontar a arte da medicina. Eu acho que existe sim a medicina que trata e existe a medicina que evita doença. Eu acho que as duas são nobres, né? Na realidade, as duas têm que estar unidas no ponto de vista de diagnóstico. Então, existem vários diagnósticos errados, né? Deficiências hormonais, as pessoas estão dando remédio para emagrecer, mas a pessoa está com deficiência hormonal, a pessoa está com muito estrógeno, com baixa testosterona, com baixo GH, perdendo músculo, sarcopenia e tudo mais. Aqui é o freio, para quem não conhece, esse não é um carro automático, o freio fica no meio, e na medicina, nós também sabemos onde é o freio. E essa medicina, ela é uma medicina que nós chamamos de pós-genômica, que eu vou falar um pouquinho. Quem é o mais velho aqui? Nós estamos falando de idade cronológica, que é aquela que está na sua certidão de nascimento, e também idade biológica, estado de conservação. Os dois aqui foram fabricados em 1976, né? Só que esse aqui, o estado de conservação, está ruim. Pode ser que aqui tenha pessoas com 30 anos de idade, estado de fabricação, certo? Certidão de nascimento. Porém, com um estado de conservação de 50, isso é possível, né? Cada um de vocês aqui estão envelhecendo com velocidade totalmente diferente. Aliás, os nossos órgãos, eles envelhecem em velocidade diferente. Qual que é o que eles têm em comum? A idade. Então vamos falar para vocês que o modus operandi da saúde mudou. Antes, para a gente passar uma mensagem para o Japão, a forma de comunicar era o correio, e dependendo da época que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de 30, 60 dias para chegar, e hoje a gente consegue comunicar com o mundo mensagem instantânea. Então, vamos agora falar que para a medicina também o modus operandi mudou. O projeto Genoma foi um projeto que durou basicamente 13 anos, bilhões de dólares investidos nesse projeto. E o que ocorreu? Ocorreu que, imagina hoje, então todos os nossos genes foram codificados. Imagina hoje que você compra uma televisão moderna. Nessa televisão vem um manual de instruções. Projeto Genoma, de 2003 para cá, todos nós temos um manual de instruções. Como é que funciona isso? Você precisa interpretar esse manual de instruções. O médico que trabalha com medicina pós-genômica, ele consegue perfeitamente entender como mutilar, como erradicar, ou não acordar aquele gene responsável pelas principais doenças, diabetes, hipertensão. Aliás, a medicina do futuro vai ser mais ou menos assim. A secretária do teu médico vai ligar para você e falar, olha, daqui a 2 dias, aquele gene que você tem, que vai despertar a tua hipertensão, vai disparar. Então, eu preciso que você venha aqui no consultório para a gente não deixar que ele dispare. A medicina do futuro, ela está indo para este caminho. Então, só para falar um pouquinho sobre o projeto Genoma, nós temos ali, isso tudo que eu estou falando, gente, chama-se epigenética, o poder pelo qual a gente consegue, através de uma alimentação, através de uma alimentação estratégica, né? Se você é diabético, você tem uma alimentação estratégica,
né? Agora, se você está trabalhando com prevenção, a ideia é não se tornar diabético. Não é porque o seu pai é diabético que você tem que pagar essa conta. Não foi você que deu esse cheque não é seu. Você paga se você quiser. Agora, você tem no seu gene, tá, predisposição a ser diabético. Se você viver como a maioria dos brasileiros vive, você vai acordar esse gene. Entendeu? O maior exemplo de epigenética que existe, vocês podem olhar ali, ó, uma colmeia. Você está olhando aqui que a abelha rainha e as abelhas operárias, elas têm o mesmo genoma, são irmãs idênticas. A mesma coisa. O detalhe é que a abelha, a rainha, ela vive 6 anos. E as operárias, apenas no máximo 2 meses. Por quê? Se elas têm o mesmo genoma, então deveria viver a mesma quantidade. A abelha rainha se alimenta de geleia real. As operárias de mel comum. Então isso aí nós chamamos de expressão gênica. O poder que a gente tem em silenciar e acordar alguns genes. Eu gostaria de saber se alguém aqui... já foi perguntado, né? Mas assim, alguém aqui gostaria de ser uma abelha rainha ou uma abelha operária? Quem quer viver mais? Quem quer ser longevo? Longevidade é uma decisão, grave isso daí. Bom, existe a divisão da medicina, né, que eu não gosto de falar de divisão, acho que tem que ter uma união, mas depois nós tivemos o manual, a medicina, ela é aquilo ali, ó. Através do manual a gente tem um iceberg e a gente identifica os problemas, né, para realmente evitar que ocorra. Isso. É aquele cara que toma Rivotril, que estava com insônia, né? Imagina você ter um carro. O carro, ele baixa o óleo, né? E aí ele liga o quê? Ele liga uma luzinha ali no painel. Você leva o carro no mecânico e o mecânico olha para o teu carro e fala, tudo bem, 6 horas da tarde você vem aqui que vai estar pronto. Aí você chega às 6 horas da tarde, que é o carro pronto. Aí ele fala, tudo bem, ó, já está tudo certo. O que você fez? Eu desliguei o fio, eu cortei o fio que te avisa, não vai ter mais essa luzinha piscando. Ok, beleza, perfeito, que joia, né? Será que o Rivotril, nesse caso aí, não seria cortar o fio? É para a gente pensar. Então é aquela pessoa que tem desbiose intestinal, né, e tem enxaqueca, e vive de especialista em especialista, né, e um especialista uma hora pega e fala para ele assim, olha, você já pesquisou sobre desbiose intestinal? Eu pesquisei. Mas o exame é muito chato, porque essa coisa do glúten, apesar de estar 400% a mais na farinha de trigo, no nosso pão, cara, eu tenho que fazer uma biópsia do duodeno para saber se eu tenho realmente intolerância. Tudo bem, tem uma outra chance de você saber. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar o glúten. Você não precisa do glúten, fica 15 dias sem glúten. Aí a enxaqueca dele some, né? Então é expressão gênica justamente por um ajuste fino de alimentação, ok? O equilíbrio, então aqui eu vou falar dos pilares para uma saúde inabalável, tá? E nada mais do que falar de hormônios. Aliás, hormônios, vou falar rapidinho aqui sobre atividade física, equilíbrio nutricional, sono reparador e controle do estresse. Aliás, gente, eu fiz uma palestra que tinha 80 slides, eu mandei para o Conrado, ele falou, você tem 40 minutos, cara. Aí eu falei, como é que eu vou falar tudo isso em 40 minutos? Bom, vamos tentar. Vamos lá, me parece que tem 36 slides, eu cortei tudo, tá? Conrado, tentando ser compacto. Vamos lá. Equilíbrio hormonal e expressão gênica. Vocês sabiam que em 2001 o remédio mais vendido no mundo era feito de urina de égua? Chamado Primarin? Então, em 2001 era o remédio que mais vendia. A revista JAMA, uma revista importante da Sociedade Médica Americana, fez um trabalho, tá, e divulgou os dados. Aumentou o número de câncer, de infarto, tromboembolismo e câncer de mama e de útero também. Então as mulheres começaram a ligar para os médicos, né? Daí ela fala, doutor,
Eu vi na revista que você estava me dando urina de égua e que isso causa câncer. E aí os médicos de lá para cá, e é daqui que veio essa coisa que o hormônio dá câncer. Hormônio humano não dá câncer. O que dá câncer é hormônio de égua. Hormônio humano para humano, pô. Hormônio de égua faz mal até para égua. Né? Então vamos lá. Só uma reflexão aqui. Uma pessoa com 18 a 27 anos de idade, homem, neste momento é a fase que nós chegamos no ápice da maturidade reprodutiva. É quando nós temos os hormônios lá em cima, né? Testosterona, GH, IGF-1, né? Os hormônios anabólicos e reparadores, certo? E essa é uma fase que nós não temos câncer. Será que o hormônio dá câncer? Uma outra reflexão. Depois dos 60 anos, que é um momento pelo qual a gente tem um declínio intenso dos hormônios, é o momento que a alta incidência e prevalência de câncer. Então essa história que o hormônio dá câncer já não se discute mais, principalmente câncer de próstata, não, isso não existe mais. Isso já é gafe falar. Agora, hormônio de égua sim. Mas doutor, então por que produz isso? Porque existe uma lei mundial que rege sobre essa questão da patente. Eu não posso utilizar a testosterona que veio do meu testículo e patentear. Aquilo que é feito na natureza, eu não posso patentear. Então, o empresário da indústria farmacêutica, né, ele vai querer uma patente. Então, ele vai pegar um hormônio, vai chegar para um bioquímico e vai falar assim, ó, muda esse radicalzinho aqui. E aí agora? Agora virou um ET. E agora você vai vender esse ET, e agora você tem 17 anos. Beleza? Eu queria saber qual a relação da égua com a mulher. Não existe relação nenhuma entre essas duas figuras. Ok? A mulher, ela começa na menopausa a ter sinais e sintomas de insônia, o pensamento dela diminui, de manhã ela acorda com sudorese, muito suor, a vagina deixa de ficar lubrificada, tem dispareunia, que é dor no momento da relação, e tudo isso daí confunde a cabeça da mulher, né? E obviamente também causa tristeza, depressão, flutuações hormonais, as coisas pioram, ela não entende por que a circunferência abdominal dela está aumentando, ela não entende que mesmo treinando, fazendo exercício, ela continua engordando. Então, o que ela precisa? Ela precisa de um diagnóstico correto, porque a deficiência dela é hormonal. O ovário dela parou de produzir testosterona, estrógeno, estradiol, progesterona. A suprarrenal dela também parou de produzir a testosterona. Ela não precisa de um ET. Ela precisa de algo que ela tinha e agora ela não tem. É simples de entender. Até uma criança de, 5 anos vai saber. Sabe? As pessoas confundem reposição com substituição. Você vai no colega e fala assim, eu estou fazendo reposição hormonal agora no consultório. Beleza, o que você está dando? Tibolona. Fala, Tibolona? Alguém aqui já produziu tibolona? Não. Aí eu pergunto assim, beleza, se eu estou aqui na mesa, eu estou aqui com o Joel, e eu esbarro no celular dele, e o celular dele cai no chão e quebra, como forma de reparar o dano, eu vou e compro um relógio e falo, Joel, cara, desculpa, aquele dia lá eu quebrei seu celular, toma aqui um relógio. Eu substituí. Eu não fiz reposição. Cuidado com o termo. Tem muita gente falando que está fazendo reposição hormonal, mas está substituindo. Aqui eu acho que todo mundo conhece esse cara, né, Joel? Zimbolt. Então, existe cenário bioquímico favorável à doença, existe cenário bioquímico favorável a um velocista. Vamos, então, retirar o sangue do Zimbolt, vamos ver que segredo é esse. Com certeza, a testosterona dele não é medíocre.
com certeza o GH dele não é medíocre. A curva de Gauss é uma outra coisa, né? Sabe por que vocês, hoje, quando a gente vai fazer uma aferição, essa questão da curva de Gauss, eu digo, eu não sei todo mundo, mas a maioria aqui nunca foi analisado do ponto de vista estratégico com relação se os seus hormônios estão em nível de excelência, ou seja, um cenário bioquímico favorável à saúde. Existe um cenário bioquímico favorável a insights. Eu vou dizer para você, eu tive uma situação que um rapaz que lida com lançamentos, né? Aqui tem muita gente que faz lançamentos. Quem? Ok, perfeito. Quando você vai gravar o terceiro vídeo, já mediram o cortisol? O cortisol está muito baixo ao invés de alto. Certo? Cortisol é o hormônio de fuga e luta. Não dá. Existe um cenário bioquímico para você fazer um lançamento ideal? Claro. O vídeo da carta de venda, se você estiver cansadão ali no último dia, então isso pode ocorrer. Então vamos lá. Esse aqui é o cenário bioquímico favorável. Jean, eu só falar, estou aqui, lado esquerdo. Só perguntar para vocês o seguinte: vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O que o Jean está falando? Eu falei que é muito importante o que você coloca na sua mente. Mas não é só na mente, lógico. É na mente, no seu coração e no seu estômago. O que você aqui dentro deixa crescer, aquilo que você aqui dentro deixa crescer e aquilo que você aqui dentro você coloca. Porque isso que vai fazer com que o teu organismo inteiro ele produza, de fato, eficiência, produza mentalidade forte ou não. E por que eu trouxe o Jean aqui? Porque quando ele começou a me explicar sobre cenário bioquímico, eu entendi o seguinte: não, então, peraí. Então, e a pergunta que eu fiz foi: já então existe cenário bioquímico, quer dizer, a quantidade de reações que acontecem no meu organismo para eu ser um empreendedor melhor? Eu falei, sim, existe. Não, então eu quero isso aí. E aí é que a gente começou a conversar. Então, quer dizer, existe um cenário, isso que ele está falando é muito importante. Eu vi uns corpos voando aqui, e é por isso que eu trouxe todos os corpos para baixo de novo. Isso que ele está falando, o cenário bioquímico de cada um aqui, é crucial para que você alcance os teus objetivos. Não interessa se o teu objetivo é ser um empreendedor melhor ou ser um velocista. Existe um cenário do teu organismo. É isso que ele está falando. Então, eu vou combinar aqui o seguinte com o Jean e com vocês. Algumas coisas que ele está falando aqui, como eu já ouvi, eu sei exatamente o que ele está falando. Só que algumas pessoas aqui podem olhar e falar, putz, não entendi o que é IGH, não entendi o cortisol, como assim? Então, você vai fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, e aí você vai perguntar. Você tem aqui na frente um médico, que é um dos melhores médicos de São Paulo. E eu vou arriscar um dos melhores do Brasil. Eu nem vou falar quanto é a consulta dele. Esse cara é foda. Vocês entenderam isso? Sabe o que acontece, Conrado? O seguinte, muita gente aqui entende de software. Né? Acho que todo mundo aqui. A questão é o seguinte, se você tiver um software muito bom, ele precisa de um computador muito bom, senão não roda. Exatamente. Então, essa questão da mente só se torna inabalável se você tiver um corpo inabalável. Não existe ponto mente final. e corpo, né? Não, existe um mente e conjunto. corpo. Basicamente isso. Então, se você não entender, você anota. E aí, daqui a 5, 10 minutos, legal, o Jean vai abrir para perguntas. Vai, putz, o que é tal coisa? Pô, não entendi tal coisa. Então, e se acontecer tal coisa? Vai ter lá umas 3, 4 perguntas, volta. Porque esse assunto aqui ele é muito técnico, ele é muito denso. E como eu falei, eu não vou pegar leve com vocês. Eu quero você 100% presente aqui. Só que é um assunto muito técnico. E é um técnico diferente. E aí você pode falar o seguinte, mas Conrado, eu vim para um evento de marketing digital, você está falando sobre saúde? Não, você veio para um evento para você crescer. E uma das maneiras de você crescer é marketing digital, também. Mas a sua mente, o seu corpo, também vão fazer você crescer. Não adianta técnica se você não tiver isso aqui funcionando. Esquece, não adianta. A gente vai abrir para pergunta, então anota aquilo que você... Não entendi, anota. E aí daqui a pouco você pergunta, porque você só vai se tornar grande quando grande empresário, quando isso daqui
o seu mente e corpo estiver forte. Eu vou fortalecer a tua mente. O Jean vai fortalecer o teu corpo. Esse mente e corpo é importante estar forte, estar equilibrado. Tudo bem? Combinado? Sim ou não? Sim. Legal. Vamos lá? Beleza, Conrado, obrigado. Então, só voltando aqui, eu estava mostrando o cenário bioquímico favorável à saúde inabalável. Uma pessoa precisa ter hormônios reparadores. E aí a testosterona, GH, DEA, hormônios tireoidianos, melatonina, e no caso do homem, o estrógeno não é tão importante. É importante, mas aí tem uma certa limitação, porque o estrógeno, ele é um hormônio que ele é proliferativo. No homem, ele não conversa muito bem com a próstata, né? E nem o DHT. Então, basicamente, era isso. Agora, se você for numa UTI e fizer e medir como é que está o cenário bioquímico de quem está em uma UTI, é basicamente isso daí. Ó. Você tem o cortisol, em algumas situações, se ele não tiver em insuficiência adrenal, se ele tiver com a adrenal boa, ele vai estar com cortisol alto, porque o adrenal ruim já nem produz mais o cortisol. Né? Mas os hormônios importantes, quero que vocês olhem aqui do lado de cá. Né? Testosterona, GH, DEA, hormônio tireoidiano e estradiol, nesse caso, melatonina. Ok? Então, basicamente, nós estávamos falando do ET, estávamos falando dessa questão da indústria, estávamos falando que algumas substâncias o teu corpo reconhece como ET, ele nunca viu. E como é que funciona a terapia com os hormônios? Quando você utiliza um hormônio isomolecular, um hormônio humano, é como o modelo chave-fechadura. Mas, doutor, como é que é isso? É simples. Se eu pegar a cópia da chave do meu carro e falar, ó, beleza, meu carro está em tal lugar, você vai lá e ele liga. Mas se for uma cópia diferente, ou seja, se for uma chave diferente, não vai ligar. E, basicamente, antes de falar em hormônio, a gente precisa, será que é necessário? Porque as pessoas aqui devem estar pensando, nossa, eu vou então agora modular. Calma lá, a gente precisa saber se realmente você precisa modular. A gente precisa realmente fazer os exames para entender se você tem deficiência, porque se você colocar hormônio acima dos níveis fisiológicos, é claro que você vai ter problema. Uma coisa muito sutil, mas vai ter problema. A gente está falando de nível favorável à saúde. Em nenhum momento aqui eu estou falando hormônio, quer dizer, hormônio, bomba, relação, né? Hormônio, bomba, não. Estou falando de níveis fisiológicos, ok? Então, hoje, aonde a ciência parou do ponto de vista de terapia com hormônios? Você mede o teu hormônio, vê a deficiência, vê o que realmente está faltando, e você pode utilizar um implante chamado pellet subcutâneo, e um procedimento de 10 minutos, praticamente indolor, você não precisa tomar nada. E ali você basicamente colocou uma glândula. Se a sua glândula não funciona, eu vou colocar uma glândula que funciona e trocar a cada 6 meses. Longevidade saudável. Está falando, então, de prevenção. Sabe a diferença de prevenção e diagnóstico precoce? Muita gente aqui acha que é a mesma coisa, mas não é. A mamografia não faz prevenção. Ela faz diagnóstico precoce. Certo? Então, o tumor já está ali. Prevenção é evitar que surja o tumor. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de sono, perfeito? Olha, eu vou falar uma coisa para você, esse relógio aqui, ele me aflige, ele me deixa um pouco... Bom, vamos lá. Melatonina. Melatonina que eu estava falando, basicamente é o seguinte, a melatonina, ela não só atua no sono, tá? Fazendo com que você se aprofunda no sono e tenha um sono reparador. Melatonina é um dos principais antioxidantes que você pode ter. Foi feita uma pesquisa e os paulistanos, 50% deles têm algum grau de distúrbio do sono. É muito alto. E o que isso vai interferir? Vai interferir em tudo. No outro dia, você não serve para nada. Se você não dorme, vai fazer um concurso no outro dia se você foi para uma balada. Não estou nem falando que você bebeu na balada, você só não dormiu. Né? E outro problema do sono é quando você ronca. Muita gente fala, eu deito e já vou dormindo. Mas no outro dia eu estou cansado. Perfeito, você está cansado porque você ronca. Tem que fazer um exame, principalmente para saber se você tem dispneia,
né, que vai te dar uma diminuição do oxigênio cerebral, né, que nós chamamos de apneia do sono. E isso tem um equipamento, né, você vai lá no Instituto do Sono, vai dormir, e ele vai medir, através da polissonografia, a profundidade se o seu sono é de qualidade. Né? Então, basicamente isso. Bom, nutrigenômica, o que é isso? É o que o alimento, ter o teu alimento como a principal estratégia para uma saúde inabalável. Perfeito? Então, o que você come e absorve, normalmente é o que você é e o que vai refletir na sua saúde e na tua longevidade de vida. Porque longevidade é uma decisão. Beleza? Está todo mundo comigo aqui? Então, vamos lá. Longevidade é? Decisão. Perfeito. Qual que é a diferença aqui? Quem engorda mais? 100 calorias de brigadeiro, 100 calorias de maçã ou 100 calorias de salmão? Ah, doutor, quem engorda mais? Bom, 100 calorias são 100 calorias. Não, não é bem assim. O impacto metabólico de 100 calorias de brigadeiro é bem diferente do impacto metabólico e hormonal da maçã. Veja bem, aqui você tem um brigadeiro, você tem uma hiperglicemia, um aumento da glicose no teu sangue, e na sequência você tem um pico de hiperinsulinemia, ou seja, a insulina sobe. Nós não precisamos de carbolândia. Nossos avós conheciam carboidrato como vegetais, saladas, frutas, né? Hoje é bolo, biscoito, hoje mudou o conceito de carboidrato. Então, a maçã, ela, além de ser antioxidante, né, ela tem fibras. O salmão, essas 100 calorias de salmão, vai formar cabelo, vai formar hormônio, é construtor, não vai mexer com a insulina, tem ômega 3, é anti-inflamatório. Então, com qualidades totalmente diferentes. Vamos aqui, eu separei esse slide aqui, porque eu acho que muita gente aqui fica no computador ali, e aí vem o líquido, né? 4 pilares para a saúde inabalável do ponto de vista de líquido. E aqui do número 1 ao número 4, eu gostaria assim que, de repente, vocês se esforçassem. Vamos assim, ó. Eu queria que, se eu conseguisse impactar pelo menos uma pessoa, né, saindo dessa palestra já no nível 4, eu vou ficar feliz. Nível 1, líquido, refrigerantes e água. Vamos supor que você está no nível 1, você toma refrigerante com açúcar, né? Então, mas em algumas situações é o gás que é bom, né? O gás. Então vamos fazer o seguinte, o que eu falo ao meu paciente, vamos para o nível 2 então, vamos passar para água com gás. E joga um limãozinho e engana o teu cérebro. E o nível 3 já é a água comum. Mas eu quero ficar no nível 4, então eu vou para a água alcalina. O câncer não se desenvolve em um ambiente alcalino. Quando a gente nasce, nós somos alcalinos. Quando a gente fica mais velhinho, a gente acidifica. Nós vamos ter um processo de acidificação. Café e açúcar, lá número 1 é café com açúcar, número 2 é café com estévia, o único adoçante, eu nem falo dos outros adoçantes, porque não tem tempo, então vamos considerar só o estévia. Para mim, aqui, o adoçante é a estévia. Número 3 é o café puro, e número 4 é o café orgânico. A diferença do número 4 e número 3 é que no café orgânico nós não temos pesticidas, nós não temos agrotóxicos, mas o gosto não muda muito não, viu? Mas só de estar no número 3 já é suficiente, mas se for para o número 4, melhor ainda. Depois que você tomar 10 xícaras de café, sem açúcar, você não vai querer mais tomar, você vai cuspir o café com açúcar. Desculpa. Suco de caixinha, lá em cima é o suco com açúcar, né? E ele tem muito xarope de milho, ok? E com com outros adoçantes artificiais, né? E o número 2 já é com adoçante, tem suquinho de caixinha com adoçante com estévia. Número 3 é o suco da fruta. E o número 4 é o suco com fruta orgânica. Perfeito? Então aqui só isso daqui já muda muita coisa, gente, já impacta bastante. Besteirinha que dá para fazer na sua rotina aí. Leite de vaca e leite de soja,
leite de vaca está no número 1, leite de soja também. E aí o seguinte, será que eu estou falando de leite de vaca? Esses leites que ficam aí na gôndola do supermercado durante 6 meses? Porque eu lembro que lá em Goiás, eu sou de Goiás, né? Eu lembro que minha mãe, meu pai, ele trazia aquele leite, né? E era ali basicamente minutos depois de ter retirado da vaca. Se a gente esquecesse 2, 3 horas, ele azedava. E esse daqui dura 6 meses. Então não estou falando, será que é um leite? Bom, fica essa interrogação aí. Mas o fato é que soja é extremamente estrogênica, ela tem fitoestrógeno. Se relaciona com o teu receptor e causa feminilização, ginecomastia e menarca precoce, ou seja, menstruação precoce. Ainda tem muito manganês, diminuição da concentração, déficit de atenção e diminuição dos insights. Tá? Tem vários artigos científicos aí comprovando isso. E, número 2, você tem o leite daquele leiteiro que te entrega na tua casa. Número 3, eu diria que seria o leite mesmo de arroz, de amêndoa, né? Mas aqui ele ainda é industrializado. E o número 4, parece sacanagem, mas tem alguns pacientes que eu faço eles tirarem o leite do arroz em casa. É isso daí. Bom, aqui, bem rapidinho também, se fosse para eu dar uma dica bem interessante, eu diria assim, vamos classificar a alimentação com 3 círculos de importância. Notou? O que eu preciso fazer para ter uma saúde inabalável? O número 1 é você sair da dieta ocidental padrão. A ideia aqui já é ir para o número 3, né? Mas tem gente que falando assim, mas doutor, eu ouvi dizer que o salmão tem muito ômega 6, que o salmão que presta é um salmão das profundezas e o nosso salmão criado em cativeiro, ele não é bom. Beleza, mas você está comendo ainda, você está na dieta ocidental, vamos começar. Não precisamos falar de salmão um ou outro. Comer peixe é melhor do que comer nada, é melhor do que comer batata frita. Né? Dieta ocidental, em resumo, é aquela pessoa que faz do refrigerante o único líquido e da batata frita o único vegetal. Né? Bolo, biscoito, enfim, a carbolândia que a gente conhece. Depois que você saiu dos açúcares e farináceos, ali que está no número 1, você vai para o número 2, que ali você está falando o seguinte, o número 2 é simples, gente. Ao invés de eu fazer minhas compras no supermercado, eu vou para a feira. Eu quero sair da industrialização, certo? E ali eu posso comer o salmão daqui mesmo. Mas, doutor, eu não vou comer o ovo, porque o ovo não é caipira, mas é o que eu tenho. Então é isso que eu vou fazer. Né? Se você já está no número 2 e quer melhorar, aí você vai para o ovo caipira, número 3, aí você importa um salmão das profundezas, não é verdade? Aí você come a carne de animal que pasta. Quem se preocupa com animal que não pasta no Brasil? Aqui não tem muita gente lendo livro americano de alimentação e falando, mas aqui os animais comem muito milho e tudo. Não, aqui a maioria ainda pasta, ok? Então, aqui é um pouco de inflamação, ali é a carbolândia, aquilo ali é o que acontece com o abdômen, e aqui eu tenho 2 coisas importantes aqui para falar. Eu tenho aqui a inflamação dos alimentos com muito ômega 6, óleo de soja, girassol e canola, causando uma deposição de placa de ateroma, muito carboidrato, aumentando a insulina, e a gente não precisa de muito carboidrato, o resto que sobra vai para a pancinha, e o que está dentro da pança, nós temos um órgão endócrino autônomo, ou seja, a gordura deixou de ser um órgão inerte, que só compromete a parte estética desde 97. Nós sabemos que a gordura, ela é hoje um órgão endócrino autônomo. Quem aqui toma mais do que... Quem aqui não toma remédio? Nenhum. Levanta a mão. Para nada. Ok. Quem aqui toma um remédio? Omeprazol, o que for. 2 remédios. Perfeito. Você vai medir a sua circunferência abdominal, e se ela tiver mais do que 94 centímetros, você toma 33 remédios todos os dias, só não passa pela sua garganta, porque a gordura deixou de ser um órgão inerte e passou a ser um órgão endócrino autônomo. E esses 33 remédios,
é despejado diretamente na sua corrente sanguínea, não pede licença e é feito todos os dias. Só não passa pela sua garganta. E aí o que acontece? Isso aqui é um exemplo de urgência médica nos Estados Unidos. A maior causa de morte súbita nos Estados Unidos é quando a pessoa tem uma circunferência abdominal acima de 102. Quem conhece o nome dessa síndrome aqui? Alguns chamam de síndrome metabólica, né? Eu chamo de síndrome de Jack. Jesus está chamando. Bom, do ponto de vista de impacto que a sua saúde tem quando você tem uma atividade física adequada. O segredo é fechar a boca e movimentar mais. Está errado. Se você fizer isso, você vai ter flacidez. Porque a gente tem que entender, perder peso e emagrecimento é totalmente diferente. Perder peso, você pode perder, né, e estar mais gordo. Como assim, doutor? Eu tenho 100 quilos, eu perdi 5 quilos e eu estou mais magro. Leveza não é sinal de beleza, meu amigo. Você pode ter perdido músculo. E se você perder o músculo, a porcentagem de gordura corporal sua agora é maior. Então você está com 95 quilos, está mais leve, só que está mais gordo ou gorda. Conrado pediu para eu não pegar leve. Emagrecimento é perder gordura e mantimento de massa magra. E existe uma estratégia para você fazer isso, ok? MC deixou de ser a nirvana da saúde há muito tempo. MC, o que é? Peso sobre altura ao quadrado. Eu posso ter um boxeador e ao lado desse rapaz aí de vermelho, 90 quilos, os dois. Né? Os dois têm 90 quilos, só que estão classificados como obeso. Não está certo. Bioimpedância, um instrumento simples que você consegue entender como é que está o seu metabolismo, porcentagem de gordura, a sua porcentagem de gordura corporal, tudo mais. Estresse. Quem aqui tem estresse? Quem não tem estresse? Beleza. Você sabe que existe uma diferença entre eustresse com distresse. Eustresse significa uma coisa importante para a gente acordar todos os dias e pentear o leão. A gente não pode mais matar o leão, tá? Pentear o leão. É ele que te dá a gana para você trabalhar, de ficar olhando em métricas e tudo mais. E é necessário o estresse. É necessário. O problema é que é o seguinte: o nosso corpo foi feito para nos preservar. E se você pegar, esse dia eu vi um vídeo, acho que já é bem antigo, de um menino indiano. Quem já viu esse vídeo? Brincando com a cobra naja. Quem já viu esse vídeo aqui? Então, esse vídeo mostra que o gatilho do estresse, o evento da cobra, para esse menino, é diferente para outra pessoa. Então, a pancada que você leva na vida, você pode suportar ou não. E o que acontece? O sistema neuroendócrino, tá? Ele consegue unir entre o que você, ou seja, todos os eventos do dia, para a produção ou não de cortisol. Eu vou mostrar esse gráfico aqui para encerrar. Já tem aqui, finalizar, pelo amor de Deus, que é o seguinte: esse gráfico, ele diz ali, o nível azul significa eustresse, tá? Ali você está dando tudo certo na sua vida, você gosta do que você faz, você já quebrou a ponte, né? Que muita gente aqui diz isso, já quebrei a ponte, já está tudo certo, eu sou um high jumper, tudo ocorreu certo na minha vida, perfeito. E ali depois, aquele gráfico vermelho, é quando você já está incomodado com muita coisa, o lançamento não deu certo, as coisas foram ocorrendo de forma não agradável. E ali você fica um tempo, a tua glândula produzindo aquilo lá. A tua glândula está produzindo cortisol e adrenalina todo o tempo. Repito, às vezes o seu telefone toca e é um gatilho. É um gatilho. Pode ser sua esposa ligando. É um gatilho de produção de adrenalina e cortisol.
Os chineses conhecem muito mais o corpo. Eles sabem, os orientais conhecem, e eles conseguem reduzir, modular esse gatilho. Os ocidentais conhecem de remédio. Esse é o nosso problema. Ok? Então, o que ocorre? Que eu estava falando lá, essa coisa do vídeo de vendas aí que vocês fazem, já no final de uma campanha, né, que é o resultado de todo o trabalho aí. Você passou 2 meses aí numa correria, você estava ali naquele ponto, e aí o teu cortisol ficou lá em cima, você está respondendo o estresse, né? Porque o teu cortisol te coloca para um sistema de luta e fuga. Ok, está respondendo o estresse, ok. Mas e aí? Chega um ponto que a tua glândula fala, cara, não dá. Não consigo mais não. Pode ser que coincida bem no dia que você precisa gravar aquele vídeo para realmente arrebentar. Aí você vai fazer um vídeo com insight, sem insight, ou seja, sem insight, sem aquela pegada dos outros vídeos. Vocês sabem muito bem o que é isso. Muita gente chama de insuficiência adrenal, outros chamam de fadiga adrenal, não importa. O que importa é que essa glândula é crucial. E o cortisol, ele não é o vilão. A gente precisa do cortisol. Precisa para o eustresse. Depois que você começa a ganhar, a produzir cortisol, uma hora essa glândula fale. Pode falir porque você separou, anos de casamento, ou então você saiu do emprego, ou então alguma coisa está acontecendo com você. Mas isso daqui também é uma condição médica tratável. Tem muitos fitoterápicos que modulam isso daqui. Ok? Então, basicamente, eu queria encerrar com a seguinte mensagem. Quem aqui tem CNPJ? Levanta a mão, CNPJ mesmo. Quase todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar que todo mundo ao nascer ganha o CNPJ. Então todo mundo aqui tem um CNPJ. CNPJ da vida. Essa empresa não pode quebrar. Tudo que você faz depois disso são empresas filiais. E é essa mensagem que eu gostaria de encerrar a palestra, dizendo o seguinte: você é sua principal empresa. Muito obrigado. Oi. E aí, salve de palmas, já foi, salve de palmas. Seria um fã-clube? Entendi, maravilhoso. Muito conteúdo, hein? Muito top, muito top. Tenho várias dúvidas, eu tenho várias dúvidas. Quem quer fazer pergunta? Legal, a gente só tem espaço para uma pergunta. Lucas, vou te dar essa moral. Quer perguntar alguma coisa agora pro seu pai? Quer entender por que tudo isso? Não? Entendi, já fez assim, né? Mostrou a cinta, né? Entendi. Quer fazer a pergunta? Vem aqui, vai. Não, temos microfone ali, ó. Temos microfone aqui muito mais organizado que eu. Tá vendo? Eu aqui estou zoando tudo. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Bom dia. Bom dia, eu sou Renata Tomás. E aumente o volume da sua voz. Eu sou de Sorocaba. Aí. Renata Tomás. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a melatonina. Melatonina é um hormônio essencial para a vida. Basicamente, é um hormônio que você precisa para dormir. Mas ele tem várias funções. É como um iPhone, ele até liga. Entendeu? Então, assim, basicamente, é um hormônio reparador. Tá? É um hormônio que ele trabalha na fase da antioxidação, ele aprofunda o teu sono, você vai para a fase 4, né? E ele, sem melatonina, você começa a ter distúrbios do humor, dores nas articulações, certo? Uma coisa interessante que eu não falei aqui rapidinho, é que assim, a melatonina ela só produz em um estado de plena escuridão, tá? Então, se alguém aqui quer ter um sono reparador, não tem que ter nada piscando. Ok? Nada, absolutamente nada. Ah, doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar então, né, e vou tampar o meu olho e está tudo bem. Não, nós temos receptores na pele. Foi feito um estudo, colocou uma luz atrás do joelho e houve uma produção. Tem uma luz atrás do joelho? Uma luz aqui. Né? Ó, e doutor, aí, do ponto de meu vista, joelho, tá. Sim, você tem, ou seja, luz? coloca uma luz aqui, branca, né? Um esparadrapo e tal, e a pessoa dorme. Tá. Esse dia ela produz menos melatonina, provando que Caramba. não é só a parte visual.
né? Mas que luz que é boa? A luz vermelha. A luz vermelha. Você pode quer acordar à noite no banheiro, a luz vermelha é uma Aquela luz opção. lá, ó. Isso. Muito bom. Tudo bem? Dá tempo de mais uma? Foi bem curtinho. Mais uma aqui, ó. Aqui, Ih, tá, já foi. Eu quero o contato do doutor, que eu vou sair daqui com muito sucesso e minha primeira meta vai ser pagar a sua consulta. Não precisa dar o preço, não, é só o contato. E Tá bom. já meteu uma meta aqui de 1 milhão pra cima. Entendi. Show. Gostei. Dá mais um. Ela levantou, tá. E aí, só falar. Depois, quando ele sair daqui, doutor Jean, ele vai estar ali na salinha que tem aqui na frente, que tá escrito Bata um papo com vocês comercial, ali. e aí ele vai Tranquilo. poder bater um papo. E aí ele tá cobrando R$300, eu tô agenciando ele. Brincadeira, ele tá ali. Até. Pode ir. Meu nome é Simone Cardoso. Dando uma sequência à pergunta dela sobre a melatonina, eu gostaria de saber se a melatonina que nós compramos industrializada, que inclusive parece que não foi liberada a venda no Brasil, mas é possível comprar em outros países, se o senhor indica tomar essa melatonina, a cápsula, né, industrializada. Certo. Bacana. Então, será que é melatonina? Aí que eu te pergunto, será? Aí é que tá. Então, assim, Não sabemos. o que ocorre? É interessante você ir no teu médico de confiança, né? E que ele vai, através de uma receita, mandar produzir a quantidade certa de melatonina que você precisa. O que ocorre? George Williams, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, provando, e isso foi sobre individualidade bioquímica. Então, 1 miligrama de melatonina para Maria pode não fazer efeito para Simone. Entendeu? Então, tem que entender qual é o nível, porque nós estamos falando de personalização, individualidade bioquímica. E dependendo da quantidade que você coloca, pode inclusive dar insônia. Certo? Mas a melatonina já está liberada no Brasil, tá? Eles não aguentaram a pressão. Liberaram? Liberaram. Graças a Deus. Liberaram. Salve de palmas para o doutor Jean Carlos! Muito obrigado. Vai estar ali, ó, na frente. Obrigadão, amigo. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Agora, eu vou dar uma Nutella pro seu filho ainda. Tá falando de evento aqui.